Olá, tudo bem com você? É uma alegria estar aqui de novo fazendo esse vídeo, um vídeo de suma importância para a vida cristã e que certamente atende aos nossos interesses, a nossa curiosidade. Nós precisamos saber de algumas coisas. O cristão tem que saber, não pode ficar na dúvida acerca de assuntos importantes, assuntos esses que foram comentados, que foram citados na Bíblia Sagrada, e que nós precisamos ter conhecimento e entendimento deles, mas um entendimento correto. Então, o canal Exposição Bíblica tem como objetivo esclarecer esses textos, trazer luz a esses textos bíblicos, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade na interpretação, ou até mesmo aprenderam de uma forma errada, né? Interpretação equivocada. Então a nossa função aqui está trazendo o texto da forma como ele é. Então vamos falar sobre um assunto nessa tarde, a respeito da morte. Mas eu quero falar sobre a alma dos mortos. Onde estão a alma dos mortos? Para onde vão a alma dos mortos? Né? O que acontece depois da morte do crente, da morte do cristão? Então, você que está vendo esse vídeo, você pode compartilhar, deixar o seu ok, e você pode deixar o seu comentário, caso você tenha dúvidas, né, a respeito do assunto, deixe o seu comentário. Você também pode dar uma sugestão de tema para nós estarmos abordando aqui, tá certo? Então deixe aí o seu comentário, que será de muita utilidade para nós e também para um aprendizado. Nós não sabemos tudo, não é verdade? Nós estamos aqui sempre aprendendo. Vamos estar falando então sobre o estado intermediário, uma doutrina conhecida na teologia como estado intermediário. Onde estão a alma dos mortos, dos crentes que vão para a glória? O que acontece com eles? E certamente essa é uma dúvida que paira na nossa mente. Eu já tive muito essa dúvida, mas muitas vezes. E esse era um questionamento que sempre me incomodou, tá? Até o dia em que o Senhor, através da sua palavra, me deu esse esclarecimento através de uma abordagem bíblica correta, de um estudo a respeito do assunto, e isso trouxe-me paz ao coração. Então esse é o propósito, né? Que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus como ela é, e certamente isso nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz ânimo e nos traz esperança, que é um dos principais motivos para a vida cristã, a esperança, não é verdade? Mas fica aí essa pergunta: para onde vão a alma do... O que acontece quando o crente morre? Existem, é verdade, algumas doutrinas, dentre elas eu vou citar aqui apenas uma, que ela é muito divulgada e difundida e que infelizmente muitos cristãos de linha pentecostal e até mesmo de linha histórica, de linha reformada, por desconhecerem o texto correto, a forma correta de interpretar, aprenderam dessa forma e imaginam isso, né, chamada doutrina do sono da alma. O que vem a ser isso? É uma heresia, um ensino errado de que as pessoas após a morte não sentem nada, não têm memória, não acontece nada, absolutamente nada com elas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é o nosso propósito abordar as doutrinas heréticas, aí, essas doutrinas, né, como a do sono da alma, entre outras, aí, pelo menos umas 3, uma próxima oportunidade, quem sabe, a gente fale sobre o assunto. Mas o mais importante é nós entendermos através da palavra de Deus aonde se encontram os cristãos que morreram e passaram para a eternidade. Quando nós vamos a um velório, de algum irmão, né, nós temos aí aquele sentimento de tristeza, claro, porque a pessoa nos deixou, que nós não temos mais a presença dela junto de nós, pelo sentimento que nutríamos por ela e tudo. E depois nós nos confortamos uns com os outros, dizendo, né, a respeito da vida de fé que aquela pessoa levou e que ela certamente está com o Senhor. Mas nós precisamos ter um entendimento, uma convicção, uma certeza disso. E a palavra de Deus nos traz isso.
Então, o que acontece com o crente quando ele morre? A palavra do Senhor nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro que em Hebreus capítulo 9, verso 27, nos diz que ao homem resta morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a pessoa ao morrer, ela vai, no caso o cristão, ele vai para a glória de Deus, para ali permanecer junto dele até o dia em que o Senhor vier, e assim os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como disse Paulo à igreja dos Tessalonicenses, né? Paulo escreveu isso, nós os que ficarmos vivos, né? Essa é a esperança dele e dos Tessalonicenses, encontraremos o Senhor nos ares e ali estaremos com ele para a glória. E aqueles que não têm Cristo simplesmente já vão aguardar o juízo de Deus. Então o crente, quando ele parte para a glória, né, vai para a eternidade, o que acontece com ele? Para onde a sua alma vai? A palavra do Senhor nos deixa bem claro aqui na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8. Paulo diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, nós almejamos estar com Deus, estar com Cristo. Essa é a realidade. Então, quando o crente morre, ele vai, a sua alma volta para Cristo. É o que diz o texto também lá de Eclesiastes, né? O pregador lá, o autor do livro de Eclesiastes, nos diz que o espírito, né, o corpo desce à terra e o espírito retorna a Deus, que o deu. O espírito quem nos dá, ou seja, a vida, o fôlego de vida, é Deus. Então, certamente, nós retornamos à nossa origem, né, a origem primeira, que é a presença de Deus. Os crentes em Cristo, então, já desfrutam desta majestosa e maravilhosa presença, já estão com Ele na eternidade, aguardando sim que no arrebatamento o Senhor venha e nós estejamos os nossos corpos unidos com o nosso espírito ou nossa alma, e então temos um corpo glorificado como o corpo de Jesus, para continuarmos então eternidade afora, né? Habitando então o novo céu e a nova terra. Essa é a nossa esperança. Então, quando o cristão ele parte deste mundo, ele tem uma certeza. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele fala que o desejo dele naquele tempo, né, o desejo dele era estar com Deus, mas ele tinha a sua responsabilidade e ele sabia que ele precisava, por amor aos seus irmãos, de continuar pregando e por amor a Cristo, continuar pregando, cumprindo a sua missão. Mas ele sabia que em breve ele ia para o Senhor, tanto assim que foi depois até mesmo profetizado para ele não retornar a Roma, porque certamente ele seria morto. Mas ele sabia disso, né? Ele sabia que o seu tempo estava próximo e que ele estaria com o Senhor. Para ele é uma alegria. É claro, para o crente, para o cristão, a morte não é o fim. Não, nós não podemos entender dessa forma. Algumas pessoas imaginam que a morte é uma punição, né, para nós. Não, a morte não é uma punição. Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele escreve assim: portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual que é a condenação? A condenação era a condenação da morte. A morte, então, era uma punição, já não existe mais. Mas por que então nós morremos? Ué, se não é uma punição, então qual o motivo, né? A morte não é uma penalidade pelos nossos pecados, mas é o resultado de uma vida em um mundo decaído. Infelizmente, vivemos em um mundo decaído. E por que nós vivemos nesse mundo decaído? Então nós
também sofremos as consequências deste mundo decaído, porque nós estamos vivendo aqui. E a nossa vida está aqui. Então não enxergue a morte cristã, a morte do crente, a morte do salvo, como o fim de todas as coisas. Não, é apenas agora sim, podemos dizer, uma nova vida, né? Mas uma continuidade, mas uma nova vida. Nós já estamos vivendo com Cristo, mas lá não haverá mais nenhum perigo, nenhum problema, né? Nenhum sofrimento, nenhuma dor. É o que o apóstolo João escreve no seu livro, né, de Apocalipse: Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então nós não podemos enxergar a morte como algo ruim, como uma punição, não. É uma consequência justamente por nós vivermos em um mundo decaído. Por isso que nós padecemos isso, né? Por vivermos aqui, e não uma punição. Qual que foi a punição que Deus deu a Adão quando ele pecou? Deus disse para Adão: não coma, né, do fruto da árvore do bem e do mal, pois o dia que você comer, você morre. E ele falou aqui da morte física, da morte espiritual e morte eterna, né? Ele não sofreu a morte física naquele momento, mas ele passou por isso. Ele não sofreu porque Deus proveu então um substituto para ele naquele momento. E o substituto foi o Cordeiro. Da mesma forma, nós também temos um substituto nosso na cruz, e foi Cristo quem morreu em nosso lugar. Mas ainda assim, nós sofremos esta consequência, né, de vivermos em um mundo deturpado, em um mundo decaído, em um mundo cheio de misérias. Portanto, nós vivemos desta forma e estamos aqui esperando ansiosamente o dia realmente da nossa redenção, quando estaremos com o Senhor eternamente, ali com nossos corpos transformados, a nossa vida, uma nova vida verdadeiramente, estaremos então na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não fique aí triste, não fique aí aborrecido, né? Se você ouviu falar a respeito dessa doutrina do sono da alma, isso é ensinado, né, pelos TJs, né, pelos testemunhas de Jeová, assim também como os adventistas e até alguns outros cristãos pentecostais, e aí vai uma série grande aí de pessoas, justamente por não terem um conhecimento mais aprimorado, um conhecimento melhor, né, a respeito da palavra de Deus, tá certo? Então comece a entender e ver a morte de um outro aspecto, a morte do crente. Mas e o crente? E o que não é crente? Bom, infelizmente, a palavra que o Senhor Jesus nos deixou, ele diz que quem nos julga é a palavra, né? Ele veio para salvar, mas quem nos julga é a palavra. Então, aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não professa sua fé no Cristo Salvador, certamente será, então, punido com a morte eterna, né? E já está sofrendo. Não está no inferno, mas ele está em sofrimento. Por quê? Porque ele não tem comunhão com Deus. Para isso, nós temos aquele texto que Jesus disse a respeito, né, daquela parábola do rico e do Lázaro, mas ele trouxe com referência ao objetivo dele. Ele estava falando a respeito do perigo da riqueza. Ele não estava ensinando sobre esse assunto, mas nós podemos aprender através desse texto e desse assunto, né, na parábola do rico e do Lázaro, que aquele que está sem Cristo já sofre o tormento de estar. Qual que é o tormento? Não existe tormento maior do que viver sem a presença de Deus. As pessoas ficam com medo, no inferno, de que vai arder, que o diabo vai estar lá, que vai estar sendo cutucado com um garfo, com um tridente. Isso é bobagem, bobagem.
A pior coisa que existe é estar longe, afastado, banido da presença de Deus. É um tormento eterno. Você entende o que é um tormento? Você já ouviu falar a palavra tormenta? Né? É algo que acontece, é um fenômeno que acontece, por exemplo, nós temos mais clareza de ver isso quando acontece no mar, em alto mar. Uma tormenta é um vento extremamente violento que vem com uma tempestade de raios e trovões e chuva forte, e as ondas são levantadas por conta daquele vento, por conta depois a chuva, né? Muita água, e depois aqueles ventos terríveis, fortes, acabam destruindo as embarcações, fazendo com que as embarcações se inclinem, se afundem, e ali as pessoas morrem ali. Então isso é uma tormenta, né? É esse mover da fúria, né? Então viver num tormento eterno é sentir realmente a fúria, o afastamento, o banimento, o desprezo completo de Deus. Então a alma que não tem Cristo sofre dessa forma. Mas aquele que tem Cristo, que morreu com Cristo, né? E aquele que está em Cristo, e nós estamos aqui ainda em pé, esperando que a qualquer momento nós sejamos, o Senhor nos chame, né? Para a sua glória, através da morte, né? Ou quem sabe, até mesmo quando ele voltar, mas assim certamente estaremos com ele eternidade afora, de uma forma ou de outra. Se nós partirmos através da morte, ou se nós formos junto com o Senhor no dia em que ele vier. Tá certo? Então, console o seu coração, console os seus familiares, não se deixe levar, né, pela tristeza, pelo luto, mas entenda, compreenda a palavra de Deus. Se você ainda ficou com dúvidas, você pode acessar aí, você pode deixar o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, e dentro do possível estaremos aí respondendo a você com toda a dedicação. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.